Então vamos ao nosso seminário. Hoje nós vamos abordar como não compreender Lacan, é o título geral do nosso seminário, né? Fenômenos elementares da psicose. Enfim, esse tema, com certeza, ele vai persistir por mais alguns seminários, né? Lacan, quando era residente no hospital de psiquiatria em Paris, ele escreveu lá ao lado da sua cama, né? Que não é louco quem quer, só é louco quem pode. Então é necessário que se tenha uma estrutura para que se seja um louco. Não é qualquer um que pode ser louco. E então a questão da psicose, nós sempre trabalhamos, a gente lembra sempre, às vezes de maneira até cansativa, que nós temos que pensar nas três grandes estruturas clínicas na psicanálise. E às vezes repetimos determinados conceitos e assuntos para que fique bem consolidado. As três estruturas clínicas são, quais são elas? A primeira está aqui embaixo, é a Verdrängung, que é o recalque. Obviamente nós sabemos que o mecanismo de defesa chamado recalque é parte da estruturação das neuroses, né? Então nós temos aqui Verdrängung, estrutura neurótica. A Verleugnung, que significa desmentido, é um desmentido. Nesse caso, o significante fálico, ele fica denegado. Ele não existe, mas não se admite que ele não existe, ele está lá. É a estrutura perversa, e o exemplo que Freud dá no seu texto sobre isso é a estrutura do fetichismo, é o fetichismo, né? E finalmente, no que concerne a estrutura perversa, o fetichismo é um dos elementos, um dos exemplos clínicos mais fáceis de serem compreendidos. E finalmente, é claro que nós temos que ter uma sequência de seminários sobre as perversões, ou alguns seminários sobre perversões, mas não incluídos no campo da psicose. Finalmente temos o mecanismo de defesa do eu, que é a Verwerfung. O verbo em alemão é verwerfen, significa rejeitar, recusar, expulsar. Então o significante foi verwicht, ele foi expulso, né, recusado na estruturação inicial do sujeito. E a recusa de um significante fundamental foi até o título do seminário anterior, da nossa sessão anterior, está na origem da estrutura psicótica. Quais são os diagnósticos mais importantes da estrutura psicótica? É importante a gente lembrar, nós temos a esquizofrenia, que a esquizofrenia, na Alemanha do século XIX, todos os pacientes psicóticos eram tratados de paranoicos. Eles eram indicados como portadores de paranoia. Na Alemanha de Emil Kraepelin e de outros psiquiatras, se colocava como paranoia. Não? Mas o Lacan, na sua tese de doutorado em psiquiatria, ele trabalha com a palavra paranoia em vez de psicose, ou em vez de falar em esquizofrenia, não é? Lacan, na sua tese de doutorado, é a paranoia.
Mas naquele momento em que Lacan estava fazendo seus estudos psiquiátricos, estava na Suíça o Dr. Eugen Bleuler. Eugen Bleuler, que criou o termo esquizofrenia. Esquizo em grego quer dizer divisão, e frenos, pensamento, seria a divisão do pensamento, para o termo esquizofrenia, criado por Eugen Bleuler, que teve inclusive o estímulo de Freud para essa nova nomenclatura. E como esquizofrenia, Eugen Bleuler e todos os psiquiatras que estavam ao redor dele compreenderam que não se tratava daqueles pacientes portadores de uma lesão cerebral, de uma substância louca no cérebro. Não, é como algo parecido com a histeria, que o doutor Charcot, em Paris, no Hospital La Pitié-Salpêtrière, ele usando a hipnose, ele conseguia tirar os sintomas físicos dos histéricos, ou conseguia inscrever outros sintomas histéricos, e ele concluiu que eles não eram portadores de uma lesão neuronal, de uma lesão orgânica, mas de alguma coisa no corpo psíquico. Então vamos dividir corpo psíquico, que é esse corpo antropológico ligado à cultura, à antropologia, à civilização, aos costumes. Temos o corpo mental, que é o funcionamento dos neurônios, e temos o corpo neuronal, que é o corpo físico propriamente dito. Então, tanto na histeria como na esquizofrenia estavam afastadas as lesões cerebrais, as lesões orgânicas, né? Então se tratava de uma lesão psíquica, algo da antropologia. Aliás, eu não vou dizer. Eu pensei em alguma coisa aqui que eu fiquei apavorado e eu não quero dizer. Enfim, sobre a questão das ciências humanas no Brasil. Então vejam vocês, a esquizofrenia seria o protótipo da psicose hoje, para nós analistas, mesmo lendo o seminário 3 de Lacan, ele fala bastante da paranoia, né? Mas paranoia quer dizer paranous, um pensamento que vem do outro, né? Enfim, mas nós preferimos utilizar a esquizofrenia como sendo a psicose padrão para os nossos entendimentos. Releitura lacaniana dos mecanismos formadores da psicose, né? Verwerfung. Para Lacan é foraclusão. Ele utilizou um termo que vem do campo jurídico, Forclusion, e traduziu do alemão Verwerfung para o francês Forclusion, como sendo o mecanismo de defesa mais importante para a formação da psicose. A Verwerfung ou Forclusion. E para o português nós traduzimos como foraclusão. Ela é lida por Lacan como a rejeição de um significante primordial. Para a estruturação do sujeito, um significante primordial é recusado. Não é aceito, é rejeitado. No simbólico do nó Borromeu, ele é recusado no simbólico. E poderíamos até antecipar um dito lacaniano que diz que se um significante mestre, o significante do nome do pai, o S1, o significante S1, ou o significante do nome do pai, é recusado no campo do simbólico, ele poderá retornar
no campo do real Borromeu, em forma de uma alucinação e de um delírio. Lacan fala do significante buraco. Interessante. Essa recusa do significante mestre, de um significante importante para a estrutura psíquica do sujeito, nós temos aqui o que ele chama de significante buraco, ou do vazio. Temos a recusa absoluta de um significante primordial, o S1, que aqui nós botamos uma bola vermelha, poderendo ser visto como um buraco, o significante buraco. Esse significante mestre é recusado no simbólico. Portanto, ele pode retornar no real em forma de uma alucinação ou de um delírio, né? Então aqui nós teríamos o S1, S2, S3, Sn. Então houve uma recusa do significante S1. Nós estamos insistindo em determinados conceitos para que a gente possa depois, inclusive, representar as psicoses, como a psiquiatria faz a leitura delas. Nós vamos fazer uma leitura psiquiátrica da psicose, de maneira geral, e das principais tipificações diagnósticas, essa grande querela que existe em torno do diagnóstico, né? Porque alguns grupos de medicina, a Organização Mundial de Saúde, que é um sistema político e de poder da Organização das Nações Unidas, se arvora o direito de elaborar diagnósticos, né? Mas nós temos também a Associação Psiquiátrica Americana, que também se arvora o direito de determinar as suas tipologias diagnósticas. E nós vamos ter que dar uma olhada nisso do ponto de vista psiquiátrico mais tarde. Aprofundamento da negativação psicotizante, né? Eu estou utilizando um termo aqui, psicoticidade. Psicoticidade. Neuroticidade. Há um psicanalista inglês que trabalha com o índice de psicoticidade, trabalha com o índice de psicoticidade ou de neuroticidade. Mas aqui nos interessa a questão da negativação na psicose. Einbeziehung ins Ich. Einbeziehung quer dizer entrar, introduzir no eu, ins, no eu, Ich. Einbeziehung ins Ich. E nós vamos ver que é importante, porque haverá um equilíbrio, haverá uma matemática de forças na produção da psicose. Einbeziehung ins Ich, a introdução do significante na simbolização do nome Borromeu. Ele se introduz. Ok. Nesse processo de introdução, nós temos a Bejahung primária, a Bejahung fundamental, que representa a grande afirmação, o grande sim criador da estrutura do significante do sujeito. Provavelmente antes da Lalang ou durante a Lalang, enfim, isso nós não podemos precisar quando ocorrerá essa afirmação. Bejahung é afirmação, a palavra traduzida para a língua portuguesa, a melhor tradução é afirmação. A Bejahung primária, o grande sim, não é? Temos a introdução do significante na estrutura do sujeito. Temos a Bejahung primária, que é a grande afirmação, o grande sim.
E temos também uma Ausstoßung aus dem Ich. É uma força de expulsão. Ausstoßung, que quer dizer expulsão do eu. Aus é do, aus dem é do Ich. É Ausstoßung aus dem Ich. Então há uma força de expulsão para fora do eu. Então nós temos várias forças, várias catexias aqui, não é? E ocorre que nesta Ausstoßung aus dem Ich, nós temos a expulsão para fora do eu. Negatividade absoluta de um significante organizador do sujeito. Então vejam vocês, de acordo com essas catexias, com essas forças, umas positivas, outras negativas, nós vamos ter, obviamente, a organização de um significante. E que significante é esse? Que significante mestre é esse? É aquilo que Lacan chama na cadeia de significantes o SU. E de acordo com o equilíbrio dessas forças negativas e positivas, teremos a inscrição ou não do significante mestre, o significante do nome do Pai. Nós estamos aqui analisando somente a dialética do processo de inscrição do nome do Pai. Mas nós sabemos que o significante do nome do Pai depende também de outros processos. Depende do vínculo do ínfans com a mãe. Depende que a mãe funde este Pai. Que a metáfora paterna seja fundada para que nós possamos ter o nome do Pai e esse nome do Pai saia vitorioso nessa dialética de forças que aqui apresentamos. Então nós sabemos que é muito importante que a mãe nomeie o pai. Dizia Lacan, quem funda o pai é a mãe. Então é importante termos isto em mente. Parece que tem um programa no Brasil de criança chamado Criança Feliz, de visitas, de estimulação. Eu nunca compreendi de que se trata. O que se faz? Será que estimula as mães a nomearem os pais? Será que estimulam as mães a dialogarem com seus bebês dentro do estilo dos manuais de psicanálise de François Dolto? Será que fazem alguma coisa desta natureza? Um ministro da cidadania fala em estimulação da criança, mas não diz mais nada, não diz de que se trata. Que estimulação é essa? O que um visitador é orientado para fazer? Interessante, é algo que seria muito bom se nós tivéssemos condição de saber. O mecanismo da criação do significante buraco ou vazio, lugar original do nome do Pai. Obviamente, do nome do Pai em negativo. É nesse sentido que nós estamos falando. Ausstoßung aus dem Ich. Expulsão do eu. Expulsão para fora do sujeito do significante mestre. O significante mestre é expulso para fora do eu, do ínfas. No caso do fenômeno em questão, não ocorre o registro do significante primordial S1. Estamos revisando. O S1 não se registra. Ocorre então a Verwerfung, a recusa, e o significante fundamental não é escrito, ficando fora da estrutura do inconsciente do sujeito em forma de um real do nó Borromeu. Quando eu falo nó Borromeu, estou me referindo ao real simbólico imaginário e o sigma, enfim, quando se trata. Eu falei aqui tanto do nó Borromeu de 3 aros, como do nó Borromeu de 4 aros. Mas
de um modo geral, a gente cita o Noble Romeu de 3 aros, né? O de 4 aros só vem aparecer no seminário Les Symptômes de Lacan mais tardiamente. O nome do pai. O que é o nome do pai? É uma castração, não deixa de ser uma castração. O nome do pai é o ponto de basta para um discurso que seria infinito e de conceitos imóveis. O nome do pai cria um ponto de basta. Vejam vocês, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, dizia Lacan. Mas deve ter ponto de basta, deve ter um momento que termina, em que como as falas começam e elas também têm ponto de basta. Aqui nós temos na parte de baixo desse grafo do desejo de Lacan, nós temos a cadeia de significantes, de um lado aqui significantes, do outro lado a voz. Aqui nós temos a cadeia de significantes, né? Temos a voz que fala, né? Aqui nós temos um momento em que o discurso para e aqui ele retorna numa pontuação retroativa. E aqui nós temos o significante do grande outro, que é, na verdade, o ponto de basta. Então, veja você, o sujeito chega um momento que ele para de falar. E há uma pontuação no sentido de dar um sentido ao discurso dele, que é a interpretação. A interpretação inconsciente, lá no nível do sujeito, ou do próprio analista na sua escuta. Agora, se nós, no caso do psicótico, nós não temos esse ponto de basta. Esse ponto de basta aqui. Não há um fim. O psicótico fala disparadamente, infinitamente, não tem fim, não tem pontuação o discurso do psicótico. É claro que nós não podemos exagerar. Eu estou falando do lado psicótico do sujeito do psicótico. Porque o psicótico tem um lado também não psicótico. Vamos lembrar da teoria de Bion e da teoria de Melanie Klein. Nem todo sujeito psicótico, o sujeito na sua totalidade, ele é psicótico. Há um lado psicótico e um lado não psicótico. Por isso, Freud, quando terminou o seu trabalho, mais ou menos, ele dizia que as neuroses seriam psiconeuroses, seriam estruturas transferenciais, mas que as psicoses não seriam estruturas transferenciais, na opinião dele, mas que alguém tentasse. Mas o que se percebeu, mais tardiamente, que o psicótico não é psicótico como um todo. Não é uma totalidade psicótica. E quem estudou isso de maneira bastante profunda foi, a partir dos estudos de Melanie Klein, o Dr. Wilfred Bion, né, que realmente teorizou que o psicótico tem um lado saudável e um lado psicótico, né? E ele, inclusive, fala nas pessoas que não são psicóticas que existem os pontos psicóticos da personalidade. Os pontos psicóticos da personalidade, que é alguma coisa que nós podemos nos aprofundar mais tardiamente dentro dessa série de seminários sobre a psicose. Então vejam vocês, o nome do pai é o ponto de basta. É um momento em que a linguagem tem um início, a cadeia de significantes, ou o discurso, tem o início, meio e um fim. Não é isso? Agora, é claro, isso nunca, o ponto de basta nunca vai existir no psicótico. A gente não disse isso. Pode existir, sim, porque ele pode ter a metade do sujeito dele psicótica, a metade não psicótica. Aí vem o chamado conceito da clivagem, da divisão do sujeito ou da divisão do eu. Clivagem
que em alemão se chamou de Ich-Spaltung, divisão do eu. Ich-Spaltung. Então vejam vocês, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas deve ter ponto de basta, ou point de capitão, na língua francesa, dentro da nomenclatura lacaniana. Mas se traduz também para o ponto de basta, pela passagem no Édipo e castração. É muito importante. Veja que o Édipo e a castração são marcadores fundamentais das estruturas. O psicótico não passa pelo Édipo e pela castração. Não passa, não é? Isso é importante sabermos. A estrutura psicótica ela é pré-edipiana. Agora, ficaria complicado. Por que nós temos, então, uma parte do sujeito que não é psicótica, teria uma estrutura proneurótica, e uma parte do sujeito que é psicótica? A parte do sujeito que é psicótica não passou pelo Édipo. É uma estrutura pré-edípica. É alguma coisa que nós temos que refletir e que nós temos que pensar. O significante só tem sentido para outro significante. Ele buscou de Saussure, de Ferdinand de Saussure, a questão do S minúsculo para o S maiúsculo, né? Um sentido e uma palavra ou uma imagem que representaria o significante. Lacan tira o sentido e cria a cadeia do significante. O significante é S1, S2, S3, S4. E diz que o inconsciente, ele teoriza que o inconsciente é estruturado como uma cadeia de significantes. Como uma cadeia de significantes. E que um significante só tem sentido para outro significante. Essa é a escuta do analista. O significante, aí ele diz, se houver um significante vazio, o significante mestre, temos as condições para a estrutura psicótica. É essa afirmação que nós estamos fazendo aqui e que nós já fizemos anteriormente e estamos apenas reafirmando. A psicose não tem Édipo. No período da Lalande, que é esse período do nascimento até os 4, 5 meses de idade, em que o bebê só interage de maneira... A mãe interage de maneira linguageira com o bebê e o bebê compreende a mãe, não é? Esse período da Lalande, que em Melanie Klein é colocado como posição esquizoparanoide. A posição esquizoparanoide. Então veja, no período da Lalande, o outro materno é uma espécie de produtor de conceitos absolutos e imutáveis. Isso é importante. Porque no período da Lalande, ou da posição esquizoparanoide, o bebê tem medo do mundo, o bebê tem fantasias do seio virar monstro, da mãe ser má, o medo da morte, uma série de delírios que chegou até a denominar isso como sendo o bebê psicótico, né? Então vejam vocês, na Lalande, não há o benefício da dúvida cartesiana na estrutura conceitual entre mãe e ínfase. A mãe diz que e acabou. Não tem plasticidade metafórica a linguagem da Lalande. Os conceitos lalan-linguísticos, nós criamos esse neologismo aqui, os conceitos da Lalande, poderia ser da Lalande, ou lalan-linguísticos, tem estrutura rija. Na estrutura rija da Lalande estão plantadas as bases linguísticas do delírio e da alucinação. É nesta estrutura rija da Lalande, porque só há um ser que fala para o bebê.
como sendo portador da verdade absoluta, que é a mãe. Mas ninguém fala com o bebê. E o outro que falará, o grande outro que falará com o bebê, o pai, isso começará em torno dos 6 meses de idade, dos 4 aos 6 meses de idade. Mas até os 4 meses há uma verdade absoluta, há um conceito absoluto, há conceitos férreos, inflexíveis, que não são beneficiados pela metáfora. E vejam que é nessa Laleng, com esse tipo de conceitualidade, onde estão plantadas as bases linguísticas do delírio e da alucinação. Fenômenos elementares, essenciais para caracterizar a estrutura psicótica. Mas é claro que o delírio e a alucinação nem sempre é parte da loucura. Nem sempre é psicótico. Nós temos os delírios religiosos, temos o êxtase religioso. Veja a questão de Santa Teresa d'Ávila, e Lacan aponta num texto dele, pergunta de que ela goza no momento em que ela recebe a flechada do anjo, né? Ela está em estado de êxtase religioso. Então nós sabemos que nas religiões, no êxtase religioso, temos delírios, temos alucinações, e isso não é uma loucura, provavelmente dita. Não é uma loucura. Então vamos revisar. Os conceitos da Laleng têm estrutura rija. Na estrutura rija da Laleng estão plantadas as bases linguísticas do delírio e da alucinação. Os conceitos que são verdade absoluta, que são apresentados pela mãe e que mais ninguém tem competência e nem capacidade de entrar no mundo da Laleng entre o bebê e a mãe. E a linguagem, os discursos estão plantados na Laleng, não é? E obviamente que eles serão modulados com a metáfora a partir dos 5, 6 meses, quando o pai entra no jogo, né? O pai não tem esse vínculo visceral que o bebê tem com a mãe. O vínculo do bebê com a mãe é visceral, ele vem desde a geração, passando pela gestação, passando pelo parto, o vínculo com o corpo, a amamentação, o cuidado das fraldas, para cocô, para xixi. Então, o vínculo com a mãe é muito poderoso. E é necessário um outro que venha, vamos dizer, relaxar, diminuir o poder desse vínculo. Ele é necessário. Ele deve ser como ele se processa. Mas num dado momento, para a formação de um sujeito que vai entrar na civilização, nós temos que ter um grande outro que vai ajudar esse sujeito a se libertar do mundo da Laleng, do absolutismo da Laleng, dizendo isso. Eu acho que ficariam as coisas mais claras. A linguagem como separação da Laleng alucinatório delirante. É um fenômeno elementar. O delírio nós consideramos como algo mais da esfera da ideia, do ideico, do pensamento. O pensamento delirante. E as alucinações nós consideramos que está ligado aos sentidos, né? Nós temos alucinações visuais, auditivas, são as mais conhecidas e as mais incomodativas para o sujeito. Temos as alucinações corporais. No caso de Daniel Paul Schreiber, ele tinha alucinações corporais em que o corpo dele era todo destruído.
um caso de esquizofrenia, Daniel Paul Schreiber. Ele via cair pedaços do corpo dele, né? Então vejam vocês. E temos as alucinações olfativas e gustativas, né? E sensações sinestésicas, outras alucinações corporais, que não vamos entrar nesses detalhes hoje de classificá-los, mas falaremos oportunamente nesses detalhes de um fenômeno elementar tão importante na psicose como é a estrutura psicótica, né? Então vejam vocês, a alucinação é mais no campo das imagens e das sensações corporais, e o delírio mais no campo da ideia, no campo do pensamento, né? Do pensamento. Como se supera a lalangue alucinatório delirante? Essa lalangue que é fundamental para o bebê entrar no mundo, né? Para que ele se sinta mundo e também entre no mundo material das coisas, dos objetos, etc. Como se supera a lalangue alucinatório delirante? Pelo Édipo e pela castração. Sim, é a grande superação. É o Édipo e a castração. Mas o pai, a figura, a metáfora paterna, começa a perceber que o bebê, a partir dos 4 aos 6 meses, ele interage com a metáfora paterna. Mas até esse período a interação é mínima, ela é quase nada, né? Então é pelo Édipo e pela castração que nós temos o ponto de basta dessa lalangue alucinatório delirante. Que se tiver um Édipo e uma castração adequadas, tem uma posição depressiva adequada, da unificação, o sei é bom, não há mais a ideia da mãe má, mãe boa, aquelas identificações projetivas complicadas que ocorrem. Isso Melanie Klein soube descrever como ninguém, não é? Então nós sabemos que é muito importante que tenha essa posição esquizoparanoide, mas onde começa o complexo de Édipo? A própria Melanie Klein diz, o Édipo começa na posição esquizoparanoide. Mas nós sabemos que o seu auge freudiano é em torno dos 3 anos de idade, podendo chegar até os 4 anos, né? Então vejam vocês, pelo Édipo e castração, o significante do nome do pai se instala, permitindo a metaforização do discurso e o benefício da dúvida cartesiana. Todo sujeito humano tem o benefício da dúvida cartesiana. Todo sujeito humano que tem um discurso normal, ele tem uma dúvida. Ele fala, ele corrige, ele fala de novo, o outro fala. Veja o diálogo entre duas pessoas, como é um diálogo complexo, repetitivo, as coisas são repetidas várias vezes. Ninguém é capaz de dizer uma coisa de uma só vez, né? Então, é o que nós chamamos, então, o significante do nome do pai se instala, permitindo a metaforização do discurso e o benefício da dúvida cartesiana, que é parte da estrutura do sujeito. Eu diria que é um fenômeno elementar, vamos dizer, da psicose. Poderia ser, já que nós poderíamos ter a metade do sujeito psicótico e a metade não psicótica, ou poderíamos ter um sujeito todo psicótico. Há casos de sujeitos que são regressivos, que regridem a períodos anteriores do seu desenvolvimento e adquirem uma regressão tão grande no ponto de perder a linguagem, né? Isso ocorre em determinados casos de esquizofrenia.
No Édipo temos a castração do pensamento infinito. O pensamento não é mais infinito, né? Ele tem limites, ele tem ponto de basta. E de significado absoluto. Assim chegamos àquilo que chamamos de ponto de basta. Estamos repetindo que na psicose o ponto de basta falta. E a pontuação retroativa, né? Na neurose o sujeito fala a linguagem. Ele domina a linguagem. O neurótico. Na psicose, o sujeito é falado. Há um automatismo mental em que o sujeito é falado. Outro fenômeno elementar importante, que é o automatismo mental da linguagem, né? Enfim. E a ausência de ponto de basta. O sujeito vai falando. E nós vamos, obviamente, mais tarde, fazer uma sessão de como analisar os psicóticos, né? Como analisar os psicóticos. Que tipo de técnica psicanalítica podemos adotar para analisar os psicóticos? É muito importante, porque nós, como somos lacanianos, Lacan começou o trabalho dele com os psicóticos. Aimé, a grande paciente dele, Aimé. Ele se interessou pelas irmãs Papin, e ele próprio, no seminário 3, as psicoses, ele fala o tempo todo de Daniel Paul Schreiber, o grande psicótico que publicou as suas memórias de esquizofrênico em 1903, e texto lido por Freud em 1911. A falsa fenomenologia do percipiens e do perceptum. Percipiens é aquele que percebe. Perceptum é a coisa percebida, é o objeto, não é? Desde Esquirol, da época da Revolução Francesa, um psiquiatra francês, vem se falando em objeto real da percepção. Que o objeto, quando ele é percebido, se eu percebo esse copo, é porque ele é o objeto real da minha percepção. Mas eu posso perceber esse copo e ao tocar não tem copo nenhum. É o percepto. O percepto pode ser real ou pode não ser real. Como é que nós vamos compreender isto? Como que a gente vai compreender? Se o sujeito vê um copo, é porque há um copo em frente a seus olhos. Mas ele pode ver um copo e não haver um copo em frente aos seus olhos. Na alucinação, né? Isso acontece. Na alucinação. E da onde vem? Não tem copo. Se não há o perceptum, o copo, materialmente falando, e o sujeito vê o que aconteceu, o que rolou? Na última situação, podemos falar na alucinação visual, é o que está acontecendo. Em se tratando de um paciente psicótico, diríamos que ele viu o copo que havia do nada, ele viu um copo do nada. Aqui nem passou um copo hoje. E eu vejo um copo. Eu estou lá no sanatório Charenton, ao lado perto da Bastilha, onde internaram o Marquês de Sade, quando decidiram destruir a Bastilha da Revolução Francesa. E eu vou ver um copo do nada? Eu tenho que ter alguma fonte. Isso aí é kantiano. Intuição, entendimento, razão. Eu tenho que ter alguma fonte de onde eu vou ver o copo. A falsa fenomenologia do percipiens e do percepto 2. No elemento alucinatório delirante,
O sujeito faz a leitura do seu inconsciente. A imagem do copo está no meu inconsciente. A imagem do copo está em minha linguagem. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, a imagem do copo não vai sair do nada. Do nada, não é? Então, no elemento alucinatório delirante, o sujeito faz a leitura do seu inconsciente. Todo o seu discurso delirante, pensa mais a parte ideativa, pensamentos, e alucinações, mais imagens e sensações corporais. Então, todo o seu discurso delirante e alucinações já estão inscritos. E muito tem a ver com a história do vivido pelo sujeito. Está claro? Tem a ver com a história do vivido do sujeito. Porque se eu nunca vi um copo, eu serei incapaz de alucinar um copo. Dizia Aristóteles que tudo que nós pensamos entra pelos nossos sentidos, na nossa substância pensante. É bem interessante. Então a loucura não vem do mundo sobrenatural. A loucura não é algo do nada. Ela tem um fundamento no próprio mundo vivido em que nós estamos, como a gente vem explicando. Não é comum vermos um paciente somente falante de inglês delirar em chinês. A gente nunca viu isso. Se ele fala inglês, ele delira em inglês. Se ele fala chinês, ele vai delirar em chinês. Então não vem do nada, não é do nada que vem a loucura. Há mecanismos bastante conhecidos para nós explicarmos o fenômeno psicótico, os fenômenos elementares da psicose. Normalmente a língua é a língua materna, em que a pessoa alucina. É claro, se for uma pessoa poliglota, com certeza ela poderá alucinar em outros idiomas. Mas não será uma alucinação ou um delírio com tanta profundidade. Porque o mais profundo, o mais autêntico dos delírios, a mais autêntica das alucinações é aquela que é trabalhada na lalang. É aquela que vem da língua materna. Lembremos, pois, de Lacan com a sua tese de que a psicose tem relações com a personalidade, com o vivido. Essa mensagem que eu estou passando agora é a mensagem que eu queria passar hoje, para que nós lacanianos, porque os freudianos não são muito animados em atender os psicóticos, salvo os seguidores de Bion e de Melanie Klein. Mas a grande parte dos freudianos ortodoxos tem um certo receio de atender o psicótico. E nós vamos estudar bio durante um semestre, eu acho uma boa ideia, estudar bio para melhorar a nossa escuta, o nosso tratamento do paciente psicótico. Porque ele foi professoral, ele foi o grande mestre da psicose. O Dr. Bio, discípulo de Melanie Klein, mas ele já combinou com ela em Londres. Serei sua discípula, fez 8 anos de análise com ela, a terceira análise dele, mas não vou lhe obedecer. Não vou lhe obedecer. Aí ela deu liberdade a ele, né,
para poder fazer os trabalhos dele, escrever os textos dele e lançar as suas teorias. Então é importante que nós saibamos que a loucura nasce da personalidade do vivido. E a tese de Lacan fala exatamente isso, a tese de doutorado de Lacan em psiquiatria. A importância da Erlebnis na sintaxe psicótica. Erlebnis é o vivido, em alemão. Erlebnis. A sintaxe original da Lalang, diádica, a dois, mãe, bebê, mãe, ínfas. Ínfas é aquele que não fala em latim, né? Mãe, bebê, fechada. Essa sintaxe da Lalang, ela é fechadíssima. Eu tenho tido experiência com pais de bebês que se sentem isolados, que não dão conta de entrar no mundo que está construído entre a mãe e o bebê. Eles se sentem enciumados e às vezes tem que procurar um analista para ajudá-los, porque esse mundo da Lalang é um mundo fechado, muito coeso. E eu tenho recentemente um caso em que o paciente teve que fazer psicanálise. Tamanho era o fechamento entre a mãe e o bebê no mundo da Lalang, gerando ciúmes, instabilidade emocional no pai, etc. Então veja, a sintaxe original da Lalang, diádica, fechada, já falei, dos riscos desse fechamento, instalação do... Mas que tem que ser, não tem outra saída. Só assim o bebê sobreviverá. A modulação do sujeito, a instalação do par-lettre. A palavra par-lettre é a soma do verbo parler, quer dizer, falar, com être, o ser da fala, que traduzem como fala-ser para a língua portuguesa. As traduções lacanianas dos textos de Lacan têm utilizado o termo par-lettre ou fala-ser em língua portuguesa, como entrada no mundo da linguagem, né? Par-lettre, que é depois da Lalang. A Lalang já contém uma linguagem que virá. Ela é o futuro de uma linguagem que virá. E essa pedagogia psicanalítica doltiana, ela é fantástica. Porque todas as crianças criadas nessa pedagogia têm um desenvolvimento considerado absolutamente estrondoso, maravilhoso, de grande eficácia, de inteligência, percepção, expressão e etc. Né? Modulação do sujeito da fala pelos fenômenos edipianos. Ante o vivido, eu estou falando da sintaxe, uma sintaxe modulatória do sujeito da fala, pelos fenômenos edipianos, ante o vivido, ou a Erlebnis. Erlebnis é o termo alemão freudiano para o vivido. Relação dialética entre o sintoma e os sintomas psicóticos. Será que nós podemos perceber uma pré-psicose? Podemos. Podemos, sim. Uma pré-psicose em um dado sujeito, seja sujeito infantil, seja um sujeito adolescente, seja um sujeito adulto, nós podemos prever, diagnosticar uma pré-psicose, ou aquilo que Lacan chamou de o sintoma, né? O sintoma, não o sintoma. O sintoma como a estrutura de uma pré-psicose, ou a estrutura psicótica inconsciente sem sintomas ainda. Se eu percebo, a mãe não nomeia o pai não existe, o pai é filho de um bezé, filho de um fodedor, o pai desapareceu, não houve nenhuma figura masculina substituta do pai,
nenhuma figura feminina substituta da metáfora paterna. Às vezes as mães destroem as figuras dos pais. Elas são literalmente destruídas, como se... e não se transformam em significantes. Embora o sujeito não alucine, ele está ali na minha frente, eu posso dizer que há uma estrutura pré-psicótica. Alguns analistas, alguns teóricos mais antigos chamaram até de psicose branca, né? Psicose branca, poderíamos utilizar esse termo. Tem toda a estrutura, mas não alucina e nem delira. Mas a desestabilização pode ocorrer em um dado momento. A desestabilização da psicose ou da pré-psicose, do symptôme, ocorre pela falência de determinadas estruturas suplenciais. Algumas estruturas são suplenciais. Elas estão ali para segurar a estrutura do sujeito. Estão ali para segurar a estrutura do sujeito. E outros fatores, como traumas, a perda de pessoas, morte, novos ambientes, um grande acontecimento impactante, pode fazer aquela estrutura pré-psicótica ou symptôme lacaniano se transformar numa estrutura francamente de delírio e de alucinação. E o psicanalista que percebe isto, que tem a chance de perceber isto, e o sujeito que tem a chance de ir ao analista, ele pode se antecipar à desestabilização numa psicanálise que terá, com certeza, um valor preventivo incalculável. Obviamente, o historial deverá ser muito bem analisado pelo analista, né? Então, a desestabilização pode não acontecer. Nós tivemos o caso de James Joyce, que com a literatura, com seus livros, com a sua publicização, ele conseguiu manter-se sem delirar, sem alucinar. Mas os seus livros eram o seu delírio ideico, ideativo. Porque ele escreveu Finnegan's Wake em 50 idiomas diferentes, dentro, tudo misturado. Que para se entender, ele até mesmo disse que sobre minha obra, os acadêmicos vão se debruçar 300 anos para compreender alguma coisa. Então ele não delirou, não alucinou, mas a suplência literária fez com que ele se mantivesse razoavelmente equilibrado. Então a desestabilização pode não acontecer, como no caso de James Joyce, cuja literatura sustentou na pré-psicose ou symptôme. Tivemos Virginia Woolf, que após a morte do pai, ela era portadora de um transtorno bipolar, de uma psicose bipolar. Ela permaneceu uns bons anos razoavelmente equilibrada, mas finalmente ela acabou descompensando e terminando a sua vida em forma de suicídio. O reconhecimento da pré-psicose, significante do nome do pai vago, psicovinculação entre metáfora materna e nome do pai, não rola bem, deveria ter escrito aqui. O pai como real Borromeu do vivido e percebido pela história clínica, a intervenção precoce da clínica analítica pode também fazer face ao symptôme, à estrutura pré-psicótica. Symptôme psicótico ou estrutura pré-psicótica, salvando o sujeito do delírio e da alucinação, foi o que nós falamos. Então vamos agora, o Lacan fala, para nós terminarmos. Ainda aí não digo nada de novo.
formulo simplesmente de maneira clara o que está implicado em nosso discurso quando falamos do complexo de Édipo. Uma neurose sem Édipo, isso não existe. Complexo nuclear das neuroses, né? Isso é bem freudiano também, né? Levantou-se essa questão, mas não é verdadeira. Numa psicose, admitimos perfeitamente que alguma coisa não funcionou. Não se completou o Édipo essencialmente. Certo analista teve de estudar em vivo um caso de paranoia, homólogo, em determinados aspectos, ao caso do presidente Schroeder. Ele diz coisas, no fim de contas, bem próximas das que lhes digo, só que, manifestamente, ele se enrola, porque não pode formulá-las como proponho a vocês fazerem, dizendo: a psicose consiste em um buraco, uma falta ao nível do significante. Isso pode parecer-lhes impreciso, mas é suficiente. Mesmo que não possamos, seria a melhor tradução, possamos dizer de imediato o que é esse significante. Mas a gente disse nesse seminário. Vamos ao menos fazer-lhe o cerco por aproximação, a partir das significações conotadas em sua proximidade. Pode-se falar da aproximação de um buraco? Por que não? Não há nada mais perigoso que a aproximação de um vazio. O seminário, livro 3, Psicoses, Lacan. Obrigado.